Fala galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, vamos atualizar para vocês toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, a possibilidade de novos reforços chegando para o sistema defensivo. Rafael Tolói deu uma resposta, Luan Pérez está nas próximas horas para poder dar uma resposta para o gigante da colina, além, é claro, também de o atacante ex-Manchester City ter recusado a proposta do Vasco. Tudo isso e muito mais você irá acompanhar aqui no React do Futebol, mas como eu falei com vocês, tem que deixar o like, tem que acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, beleza? Vamos ver agora o que o Jorge Nicola falou sobre toda a situação envolvendo, Nesse momento, o Jorge Nicola vai falar para vocês o que aconteceu sobre a situação envolvendo Rafael Tolói e Vasco da Gama. Vamos acompanhar agora, nesse momento. Bora falar agora sobre Rafael Tolói, que respondeu à proposta do Vasco. Nos últimos dias, Cruz Maltino tentou a contratação do ex-zagueiro do São Paulo, que está 9 temporadas na Atalanta. Quando essa notícia surgiu, contei para vocês que via como pequenas as chances de um acordo. Tolói é titular da Atalanta, que garantiu na temporada passada o título da Liga Europa e, até por conta disso, vai disputar Champions. Não bastasse isso, ainda houve uma conversa do Tolói com Gasparini, que é o técnico da Atalanta, e o treinador disse que não abria mão da possibilidade da sua continuidade. Diante disso, Tolói agradeceu o contato do Vasco e decidiu permanecer até junho de 2025, quando se encerra seu contrato por lá. 33 anos de idade, titular absoluto, já foi inclusive convocado para a seleção italiana. Você sabe que ele se naturalizou alguns anos atrás italiano. Diante do não do Tolói, o Vasco volta a estaca zero na busca por defensores. Muita dificuldade para encontrar alguém que possa melhorar o sistema defensivo do Vasco. Vale a lembrança de que o Maurício Lemos também não chegou a um acordo com o Cruz Maltino. Os dois últimos nomes sondados pelo Vasco. Luan Pérez, atleta revelado na Lusa, com passagem pelo Santos, pertence ao Fenerbahçe. Tem também um outro nome que surgiu nessa semana, Rodrigo Guti, brasileiro que pertence ao Fortuna Sittard, que joga lá na Holanda. Ele tem mais 3 anos de contrato com o Fortuna e ainda não há uma resposta sobre o tema. Para completar sobre o Vasco, vale a lembrança de que o presidente Pedrinho também busca um atacante de lado de campo e um volante. A janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 2 de setembro. Quero falar agora sobre o Corinthians. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento que o Jorge Nicola falou sobre toda a situação envolvendo Rafael Tolói, que já está completamente descartado no Vasco da Gama. Mais uma informação muito importante é sobre o atacante Benjamin Garré, ele que passou pelo Manchester City, né? Fez toda a base do Manchester City. Ele também atua lá no futebol argentino, jogador que é muito interessante, né? Joga ali com a perna esquerda, né? É canhoto, e ele teve uma proposta ali que o time dele acabou recusando, uma proposta do Vasco da Gama, O Sovetov, da Rússia, rejeita a proposta do Vasco por Benjamin Garré. O Cruz Maltino ofereceu 3,5 milhões de dólares por 70% do passe do atacante. Os russos desejam, no mínimo, o dobro pelo jogador. Lembrando que o Vasco, como eu falei com vocês, ofereceu por 70%. Agora, para vocês entenderem a situação, em relação o Vasco ofereceu em dólar, né? Então, portanto, o dólar hoje está 5,48. Para você ter uma ideia, vamos fazer a conta agora para vocês terem uma base de quanto foi o valor que o Vasco ofereceu por esse jogador, Benjamin Garré, que eu acho, inclusive, chegaria para o Vasco para disputar a posição ali com o Adson, dependendo, quem sabe ali pegando uma vaga na ponta esquerda, porque ele sabe fazer as duas pontas, tanto esquerdo, tanto direito. Então, portanto, ele é um cara que pode fazer várias funções. Só para vocês entenderem aqui agora, o dólar, como eu falei com vocês, está 5,48. O Vasco ofereceu o total de 3 milhões e meio. 3,5 milhões. Isso equivale a uma proposta de 19 milhões 180 mil reais. Então, para o Vasco fazer uma proposta de quase 20 milhões por um jogador, que não sabe ainda nem se vai ser titular, lógico, eu acho que um baita jogador iria ajudar bastante o Vasco, mas isso aí prova que o Vasco tem dinheiro. O presidente do Vasco tem dinheiro. Essa situação, que o Vasco não tem dinheiro, cara, lógico, não seria 20 milhões uma tacada só, o Vasco ia provavelmente parcelar.
mas isso prova que o Vasco tem algum dinheiro em caixa. E aí o time russo acabou não aceitando a proposta do Gigante da Colina, e com isso de não aceitar a proposta, o Vasco agora volta a estaca zero. Já tem o Jean Menezes, que é um cara que vai chegar para o Vasco, aí já chegou até o Rio de Janeiro, vai ser apresentado ainda como novo reforço do Vasco, anunciado e tudo mais, fazer coisas de exames médicos, tem também a documentação, mas aí o Vasco volta a estaca zero, que o Vasco queria um novo tipo de ponta, porque tem o David pela esquerda, tem o Jean Menezes pela esquerda, o Adson na direita, e precisa de um reserva para o Adson, ou até mesmo um cara para disputar a posição com o Adson. E aí o Benjamin Garré já não vai ser mais essa opção, porque o time russo já recusou a proposta, e agora o Vasco teria que aumentar essa proposta, se caso quiser fechar com o jogador argentino, que, na minha opinião, jogadoraço, cara. Se viesse pro Vasco, seria um cara muito interessante para fazer a ponta direita e também esquerda do Vasco da Gama durante a temporada. Para a última semana da janela de inscrições, com 2 alvos em potencial, um para o ataque, outro para a zaga. O atacante pretendido pelo Vasco hoje é Benjamin Garré, argentino de 24 anos de idade. Ele fez todas as categorias de base no Manchester City e hoje pertence a um time russo chamado Krylia Sovetov. A proposta já foi feita, o atleta gostou da possibilidade de jogar no Brasil, resta um acordo com o time russo, com quem ele tem mais 2 anos de contrato. O Garré começou a temporada como titular, sentiu uma lesão muscular, acabou perdendo um pouquinho do espaço, mas já retomou a condição de jogador, de protagonista do time. Outro alvo do Vasco, Luan Pérez, zagueiro revelado na Portuguesa, com passagem pelo Santos, vai para o último ano do contrato no Fenerbahçe. O Luan Pérez é o novo alvo depois do não acordo para a contratação de Rafael Tolói, que pertence à Atalanta. Luan Pérez é muito bom jogador, a questão física é que hoje parece ser o grande problema. Ele só jogou 11 minutos desde uma contusão em outubro do ano passado, quando precisou passar por cirurgia no joelho, esses 11 minutos durante a pré-temporada do time em julho contra uma equipe croata. Preciso falar agora sobre o Santos e a... Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Jorge Nicola falando sobre a situação envolvendo o Garré, mas obviamente já teve a atualização. Garré teve a proposta recusada pelo Vasco da Gama, não pelo jogador, mas pela equipe que ele defende. Em relação ao Luan Pérez, jogador que teve uma lesão de ligamento no joelho, bastante semelhante ao que aconteceu com o Paulinho e também ao Jair, né? Não sei se foi o mesmo joelho específico, mas a lesão é a mesma em questão, né? O Vasco já fez a proposta, empréstimo para o Fenerbahçe da Turquia, que é o clube que detém os seus direitos. E a informação aqui do nosso parceiro Detetive Vascaínos: Vasco aguarda a resposta de Luan Pérez nas próximas horas. Cara, o Vasco precisa urgentemente de zagueiro, isso é fato. Agora, Luan Pérez é um bom jogador? Concordo, bom jogador. Chegaria para ajudar bastante o Vasco. Mas eu acho que o Vasco teria que investir em mais de um zagueiro. Em mais de um zagueiro. Porque o Luan Pérez vem de recuperação no joelho, lesão complicada. É um jogador que fez poucos minutos, né? Essa que é a pura verdade. Ele fez pouquíssimos minutos por conta dessa lesão. Nos últimos 2 anos ele sofreu com várias lesões. Eu até estou conferindo aqui agora quando foi a última partida do Luan Pérez. A última partida do Luan Pérez, para vocês terem ideia, foi no dia 10/7, Fenerbahçe e Hajduk. Acho que é assim que se fala, tá, galera? Hajduk Split, onde ele fez 12 minutos. No dia 29/6, há praticamente aí 2 meses, ele fez 90 minutos. Depois disso, não foi relacionado para nenhuma partida mais. Então, ele atuou ali 2 partidas, no mês 7 e também no mês 6. Tá ali um mês parado, porque ele fez 15 minutos de jogo no mês 7. Então, tipo assim, tá ali quase 2 meses parado. Um jogador que eu acho que ajudaria bastante o Vasco, mas tem que ter calma, tem que ter paciência. Porque eu acho que ele tem que dar uma resposta o mais rápido possível, beleza? Mas o Vasco precisa de mais um zagueiro. Eu acho que contar só com o Luan Pérez é muito perigoso. Não é que ele é ruim, é perigoso para o Vasco da Gama. Em relação aqui ao Vasco da Gama e Atlético Paranaense, jogo hoje em São Januário. A provável escalação da equipe do Vasco. O Vasco vai vir com força máxima.
E o Vasco deve vir a campo com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros Maicon e João Vitor, lateral esquerdo Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e também Matheus Carvalho, o Cocão. E armando jogada, Payet. Pela ponta esquerda, David. Pela ponta direita, Adson. E na frente, o Pirata Verrete voltando ao comando de ataque do gigante da Colina. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral, é muito importante para o nosso canal. Lembrando, essa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral. Beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!